A gente vai mergulhar hoje numa das maiores reviravoltas da biologia moderna. É uma história de como a ciência pode, de repente, virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre o reino animal. Pensa numa verdadeira briga de família, só que travada em laboratórios e artigos científicos por décadas. E o estopim de tudo isso é uma pergunta que, olha, parece bem simples, mas que abalou as estruturas da zoologia. Afinal, insetos, tipo uma formiga, são mais próximos de uma minhoca, que tem aquele corpo cheio de anéis, ou de uma lombriga, que parece ser um bicho completamente diferente? A resposta para isso, nossa, levou a gente para uma jornada e tanto. Ok, então vamos voltar um pouco no tempo. Por mais de 100 anos, a árvore genealógica dos animais parecia estar toda resolvida, sabe? A lógica era simples. A gente organizava os bichos com base no que era óbvio, no que dava para ver. E a principal característica era a segmentação, ou seja, ter o corpo dividido em anéis. E aqui está o centro de toda a confusão. De um lado, a gente tinha a ideia tradicional chamada articulata. Ela juntava os artrópodes, insetos, caranguejos, com os anelídeos, as minhocas. Por quê? Porque os dois grupos têm corpos segmentados. Fazia todo sentido, né? Só que aí, do outro lado, surge uma ideia totalmente nova, ectissozoa, que simplesmente ignorava esses segmentos e focava em outra coisa, a capacidade de trocar de esqueleto, de fazer a muda. E isso, de repente, colocava os artrópodes como parentes das lombrigas, uma mudança, assim, radical. E olha, essa ideia dos articulata não era qualquer coisinha, não. Ela foi o pilar da zoologia por mais de um século. Era o que estava nos livros, o que todo mundo aprendia na escola, o consenso. Parecia a coisa mais lógica do mundo juntar os animais que tinham o corpo em anéis, ponto final. Só que na ciência, as verdades que parecem absolutas, bom, elas existem para serem testadas. E o teste veio na forma de uma proposta que foi uma verdadeira bomba. Um novo clado, que é basicamente um novo galho na árvore da vida, chamado Ecdysozoa. O mais impressionante aqui é o salto no tempo. De 1866 até quase o ano 2000, a ideia dos articulata reinou absoluta. Mas aí, em 1997, uma galera liderada por um pesquisador chamado Aguinaldo foi olhar o DNA dos bichos, e os resultados simplesmente não batiam com a ideia antiga. O DNA contava uma outra história. Eles propuseram agrupar os animais não pela aparência, mas por um processo que eles tinham em comum. E que processo é esse? A ecdise, ou falando de um jeito mais simples, a muda. É quando o animal se livra daquela casca externa para poder crescer. É a cena clássica da cigarra deixando o exoesqueleto para trás, sabe? Essa ação de trocar de pele virou a nova peça-chave desse quebra-cabeça evolutivo. Então, quem entrou para esse novo clube? Bom, os artrópodes continuaram lá, claro, mas os novos parceiros deles eram os tardigrados, os vermes de veludo e, o mais importante, os nematóides, as lombrigas. E a parte mais chocante? Quem foi expulso do grupo? Justamente os anelídeos. As minhocas e sanguessugas, que eram consideradas primas dos insetos, de repente, estavam fora da família. Claro que uma ideia tão revolucionária não ia ser aceita de boa, né? A comunidade científica caiu em cima e com argumentos que pareciam muito, mas muito fortes. Começou a briga. Essa citação de um artigo de 2005 do Giovanni Pilato e seus colegas resume bem o sentimento da época. Dizer que algo é pouco convincente no mundo acadêmico é um jeito bem educado de falar e isso aí não faz o menor sentido. Eles simplesmente não compraram a ideia. E a crítica vinha de todos os lados. Primeiro, a aparência. Como é que se coloca no mesmo grupo animais com corpos tão diferentes? Segundo, a genética. A proposta inteira se baseava em um único gene. De pouquíssimas espécies, era muito pouco para uma mudança tão grande. E claro, tinha o óbvio, uma minhoca simplesmente parece muito mais com um artrópode do que uma lombriga. Mas o golpe final foi questionar a própria base da ideia. E aqui vem o argumento que parecia que ia enterrar a hipótese ecdysozoa de uma vez por todas. Sabe os anelídeos? Aquele grupo que foi excluído porque, supostamente, não fazia a muda? Pois é, acontece que eles fazem a muda sim. E isso não era achismo, não. Já se sabia que sanguessugas faziam muda desde o século XIX. Também já tinham encontrado hormônios da muda em minhocas. A característica que definia o novo grupo Ecdysoa não era exclusiva deles. O debate parecia ter chegado num beco sem saída. E agora? Então, como é que se sai de um impasse desses? Como a ciência avança quando a gente tem duas ideias fortes, cada uma com seus defensores e suas evidências? Bom, a resposta, como quase sempre acontece, veio com mais tecnologia e principalmente com muito mais dados.
Agora, vamos pular para 2017. Olha a diferença. Essa citação diz que a ideia de que esses animais formam um grupo único, vindo de um ancestral comum, é uma hipótese bem corroborada. Em 20 anos, aquilo que era pouco convincente virou praticamente um consenso. Mas o que foi que mudou? A grande virada não veio de um único gene, veio de milhares deles. A ciência tinha entrado na era da filogenômica. Em vez de só espiar a genética pelo buraco da fechadura, os cientistas agora podiam chutar a porta e olhar o genoma inteiro dos animais. Então, a jornada foi basicamente essa. Começou com um sinal bem fraco, de um gene só. A galera da morfologia, com toda razão, apontou as falhas. Mas aí veio a análise de genomas inteiros, e o volume de dados era tão, mas tão gigantesco, que aquele sinalzinho inicial se confirmou de novo, e de novo, e de novo. E aí não teve mais jeito. Estudo atrás de estudo, usando milhares de genes de centenas de espécies, chegava na mesmíssima conclusão. Por mais estranho que pareça, os artrópodes são, sim, mais parentes das lombrigas. A tal da muda, mesmo não sendo 100% exclusiva, estava apontando para uma verdade evolutiva muito mais profunda, que estava escondida ali, no genoma. E aí que está a beleza da ciência, né? Uma resposta tão grande como essa não é o fim da história. Pelo contrário, ela só abre a porta para a gente começar a fazer perguntas novas e ainda mais interessantes. Então, o foco da discussão mudou completamente. O campo de batalha agora é outro. A pergunta não é mais se o clube ExoDiZoa existe. A gente já sabe que sim. A pergunta agora é, como é que a galera está organizada lá dentro? Quem senta perto de quem? E as novas perguntas são fascinantes. Por exemplo, os tardígrados, aqueles ursos da água incríveis. Eles são mais próximos dos artrópodes ou das lombrigas? A atração que a gente vê nos dados genéticos é real ou é só um erro técnico? E como é que os fósseis de milhões de anos atrás se encaixam nessa nova árvore da vida? A investigação continua, só que agora muito mais focada. Essa história toda do ExoDiZoa é um exemplo perfeito de como a ciência é dinâmica. Ela mostra que o conhecimento está sempre evoluindo e que uma verdade de hoje pode ser só a melhor explicação que a gente tem com as ferramentas que a gente tem. O que nos faz pensar que outros fatos da biologia que a gente aprendeu na escola estão só esperando por novas evidências para serem completamente reescritos. Fica aí a reflexão.